Estamos no Ativamente Cast. Aqui nesse podcast nós falamos com pessoas, falamos sobre mente, falamos sobre cérebro, falamos como ativar a nossa mente, como destravar a nossa mente, para que a gente tenha resultados melhores no nosso dia a dia, que a gente faça escolhas melhores e que a gente consiga ter estímulos certos para viver o nosso cotidiano. E hoje nós estamos aqui com o Fernando, aliás, Dr. Fernando Manuel de Matos Cruz, Fernando Cruz, especialista em liderança, palestrante e gestor organizacional. Ele mora em Porto Alegre, ele é médico, pediatra de formação, com habilitação em medicina do adolescente, especialista em administração hospitalar e ciências da saúde e MBA em liderança, inovação e gestão. Bem, eu vou deixar para ele se apresentar um pouco mais e depois a gente continua a conversa. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Arnoldo. Prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Muito bem. A minha formação de médico, né, ela foi acompanhada de uma participação num clube social de Porto Alegre, a Sojipa, e isso acabou misturando as coisas e eu acabei indo para o meio esportivo também, mas a gente vai conversando isso ao longo do nosso encontro. Mas você iniciou a tua carreira como pediatra, né? É isso? Sim, exatamente. Como pediatra, passei a frequentar o clube, fui convidado para a diretoria do clube, acabei dirigindo o clube de 2006 a 2009, e a partir daí eu fui convidado então para trabalhar no Comitê Brasileiro de Clubes, que é a minha principal atividade agora. Hoje eu digo que eu sou pediatra nas horas vagas. Tá bom, tá bom. Mas, sem dúvida, acompanhar a criança desde o nascimento, né, até seu desenvolvimento, né, o pediatra, eu não sei bem, mas parece que até os 12 anos ainda é o pediatra, né? E aí, certamente ajuda muito nessa tua atividade atual de treinar, de acompanhar adolescentes, liderança, desenvolvimento de atuação em jogos, enfim, essas atividades esportivas, né? Certamente deve ajudar muito, né? Deve ajudar muito. Com certeza, eu acredito que eu continuo a rigor no mesmo ramo, né? Eu como pediatra, né, e tu como colega médico sabe muito bem disso, a gente trata do desenvolvimento pleno do ser humano, essa é a função do pediatra, eventualmente tratar as patologias. A minha especialização em medicina do adolescente acabou ampliando esse espaço, né? E a pediatria vai até os 12 anos, até os 20 anos, até os 19 anos completos, né? Que é a Organização Mundial de Saúde define adolescente, né? Sim. Então, é claro que ajudou. E casualmente, um episódio que me aconteceu na Sojipa é que ocasionou não só esse meu interesse pela liderança e pela gestão de clubes, que foi, a época eu era presidente da Sojipa, eu estava chegando ao clube, no final de tarde, e vi assim, caminhando em minha direção, uma jovem mãe, uma menina de 3 anos, que eu logo vi que era minha paciente, a Letícia. Sim. E já me preparei para cumprimentar a Letícia, porque ela sempre brincava comigo no consultório, ela atendia a Letícia desde a sala de parto. E à medida que eles se aproximavam, a criança desatou num choro cada vez mais convulsivo, e quanto mais a criança chorava, a mãe desatou a rir. E eu fiquei perplexo, não entendi aquela reação das duas, né? Me aproximei e disse: Mara, o que houve com a Letícia? E a menina agarrada na saia da mãe, assim, só com o rostinho de fora, assim, e chorava, né? E ela disse: doutor Fernando, só não vai acreditar. A gente estava na piscina e eu disse para ela: coloca o abrigo que nós vamos sair. E como ela não quis colocar o abrigo, eu disse: coloca já esse abrigo, senão eu vou chamar o doutor Fernando e vai te dar uma injeção. E aí o senhor apareceu na hora, ela colocou o abrigo e eu apareci. Nossa. Então, depois de corrigir essa atitude nada pedagógica da mãe, né? Sim. Eu comecei a imaginar quantas vezes isso não acontece no mundo corporativo, né? A gente tem um chefe, né,
um modelo antigo de autoridade e controle e não tem um líder para nos inspirar, e a gente faz o que foi solicitado e ainda assim é ameaçado pela terrível injeção. Pela injeção. Isso foi o que me motivou pela a injeção. fazer Mas é uma injeção diferente. Pode ser uma ejeção, né? Uma ejeção. Uma ejeção, né? Pode ser. Mas é a mesma, é uma situação análoga. Então, essas coisas foram se misturando ao longo da minha vida, né? E agora, trabalhando no Comitê Brasileiro de Clubes, que é uma entidade do Conselho Nacional, faz parte do, não Conselho Nacional, faz parte do Sistema Nacional do Desporto, trabalha com formação de atletas. Então, eu ainda continuo desenvolvendo pessoas, né, ajudando no desenvolvimento de pessoas, só que agora especificamente de atletas. Mas me considero no mesmo ramo ainda. É o mesmo desenvolvimento ramo, pleno do ser humano. É o mesmo ramo, né? O doutor Fernando, ele é autor desse livro aqui, ó. As 5 atitudes do líder com credibilidade. As 5 atitudes do líder com credibilidade, que nós vamos falar daqui um pouco, mas antes de falar sobre o livro, doutor Fernando, eu queria que o senhor, a gente aqui, o senhor mora em Porto Alegre, né? E Porto Alegre é um polo, né, de desenvolvimento, de pessoas, enfim, digamos, uma cidade que atrai muita atenção do Brasil inteiro, né? E eu já ouvi. Nós moramos aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E apesar de eu ter feito a minha formação lá como otorrinolaringologista na Santa Casa, eu não tive a experiência de conhecer a Sojipa, né? Mas eu ouvia falar muito da Sojipa, né? O senhor poderia explicar mais ou menos que tipo de clube é a Sojipa? A gente está acostumado aqui com clubes sociais, né? De reuniões, de se reunir aos sábados e domingos, aí bater lá uma bolinha, um futebolzinho, mas a Sojipa parece que é uma coisa diferente, né? A Sojipa, ela acompanha o modelo, né, dos clubes que se formaram no início do século XX, final do século XIX, com a vinda dos imigrantes alemães para o Brasil. Então, é um clube que iniciou como Sociedade Ginástica, o nome era em alemão, que eu não vou saber dizer, agora não vou me arriscar, mas significava Sociedade de Ginástica. Com o advento das guerras, especialmente a Segunda Guerra Mundial, as entidades que tinham origem germânica ou italiana, qualquer ligação com o eixo, foram obrigadas a não falar, era proibido falar alemão, falar italiano. O caso clássico de São Paulo, Palestra Itália virou Palmeiras, e a Sojipa foi o primeiro nome a incluir na sua denominação a cidade. Na verdade, Sojipa é uma sigla que significa Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867, que é o ano da sua fundação. E o clube nasceu para a prática da ginástica, né? E a partir daí se desenvolveram as atividades sociais. Hoje é um clube com piscinas, com salões sociais, com festas, esse tipo de clube que tu acabaste de descrever. Mas o esporte, especialmente o esporte olímpico, ficou muito forte no clube, né? Porque foi a piada da Sojipa, está no seu nome. Então, a partir da ginástica, do atletismo, hoje, especialmente o judô, é muito forte no clube, né? 70% da seleção brasileira de judô são atletas da Sojipa, de todo o Brasil. Mas é um clube com essas características de socializar, de receber os seus sócios, as pessoas passam lá os fins de semana, em piscina, vão a festas e praticam esportes variados. Então é um clube que teve a sua projeção e a sua origem no esporte, mas também em cultura, né? Atividades cívico-culturais. Pouca gente sabe, a Sojipa realizou a primeira Oktoberfest do Brasil em 1911. Depois ela se espalhou pelo Brasil todo, hoje é conhecida, especialmente aí em Santa Catarina, né? Sim, mas nasceu em Porto Alegre, né? E ainda tem a Oktoberfest da Sojipa? Sim, todos os anos tem. É uma tradição no clube, é uma festa mais do que uma festa comum, uma festa tradicional, né, do clube, né? E essa vocação da ginástica, ela persiste ainda muito forte na Sojipa?
persiste, né? A ginástica olímpica, a gente tem atletas olímpicos de ginástica artística, né? Ginástica olímpica, Uhum. e temos também o atletismo. Temos um atleta que vai à Olimpíada, o Samori, que é o atletismo, que é um atleta com grande chance de medalha, tem vários títulos nacionais e internacionais, então persiste. Sim. É um clube muito focado no esporte, né? Aham. E ele é aberto, assim, por exemplo, se um atleta lá numa escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, de repente ele se destaca, ele precisa ser sócio da Sojipa ou ele pode ser, de repente, convidado a treinar na Sojipa? As duas formas, né? A Sojipa tem todas as atividades esportivas, tem as escolinhas de formação, né? Para as crianças. A Sojipa tem um chamado Projeto Criança, que é uma espécie de pré-escola, né? Que as crianças recebem todo aquele cuidado, aquela orientação, e muito em cima do esporte. Elas vão participando de vários esportes e ali se descobre talento. Meninas que têm uma propensão mais para flexibilidade, para ginástica artística, meninos de mais estatura para vôlei, para basquete. Mas, assim, a porta de entrada pode ser essa da escolinha, pode ser de um atleta já formado, que é convidado a fazer parte do clube. Sim. Pode ser nós temos atletas de projetos sociais, a gente eventualmente faz campeonatos com as escolas públicas, e desses campeonatos, isso é organizado em colaboração com o Rotary Club de São João, que trabalha, que atua na Sojipa também, tem a sede aqui na Sojipa. Então, as fontes dos atletas são as mais variadas. Sim. Mas não há necessidade de ser sócio. O que acontece às vezes é o contrário. Ele entra como atleta e acaba na atividade pós-carreira, ficando associado e fidelizando-se ao clube. Ah, bacana. Bem, o senhor falou inicialmente aqui sobre o Comitê Brasileiro de Clubes, né? CBC. CBC, né? É isso? CBC? Isso, é isso mesmo. O que é esse comitê, né? O que o senhor hoje exerce a sua atividade lá, né? Acho que mais preponderantemente lá no Comitê Brasileiro de Clubes. E o que é esse comitê? Explica um pouquinho melhor isso aí. O Comitê Brasileiro de Clubes, ele faz parte, então, do Sistema Nacional do Desporto, juntamente com o Comitê Olímpico do Brasil, sim. que seleciona e organiza os Jogos Olímpicos, as delegações dos Jogos Olímpicos, o Comitê Paralímpico Brasileiro, trabalha, então, com os para-jogos, né, os Jogos Paralímpicos, e, mais recentemente, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Então, uma entidade privada que nasceu de uma associação entre clubes de todo o Brasil, como se fosse uma confederação de clubes, que era o nome antigo, era a Confederação Brasileira de Clubes, Sim. E nessa equiparação com o Comitê Olímpico do Brasil se transformou no Comitê Brasileiro de Clubes. Uma entidade privada, nós recebemos recursos da Lei Pelé, agora está para ser extinta com a nova Lei do Esporte Geral, que ainda está em discussão, né? Mas que recebe essa verba das loterias, tudo que se aposta na loteria, cerca de 0,5%, um pouquinho menos, percentual, vai para o Comitê Olímpico, que distribui esses recursos aos clubes, através de projetos que são analisados de 3 maneiras. Fornecendo recursos para aquisição de materiais e equipamentos. Por exemplo, o Flamengo recebeu uma piscina olímpica 4 anos atrás. A Sojipa tem a sua pista atlética com certificado internacional fornecida por recursos do comitê. E esses recursos, então, são aplicados no esporte olímpico, com aquisição de materiais, equipamentos. Também se ajuda no financiamento dos treinadores, preparadores físicos, então, recursos humanos. Sim. E, por fim, para completar a formação, a gente tem o material, a pista, tem os treinadores, falta a competição. Na organização de campeonatos brasileiros interclubes, em que o CBC financia a passagem de atletas para todo o Brasil, né, de Porto Alegre, vai disputar um campeonato lá em Fortaleza, os de Belém vêm disputar uma regata aqui no Rio Guaíba, no Veleiros, no Jangadeiros. Então, através desses 3 eixos, né, além, a gente tem um convênio com a Unicamp, a nossa sede é em Campinas,
em que são fornecidos clubes sobre gestão esportiva, cursos melhor para clubes sobre gestão esportiva. Então, essa, em suma, assim, é o nosso trabalho. E o meu cargo lá, eu sou vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes. O nosso presidente é do Rio de Janeiro, o dono do Clube Tijuca, o Paulo Maciel, e a nossa diretoria é bem enxuta, é um presidente, eu sou o vice-presidente, e tem um vice-presidente administrativo, que é de Campinas. Temos uma sede em Campinas, onde é a principal atividade, e uma subsede em Brasília. Sim. E hoje nós temos cerca de 800 clubes filiados ao CBC. Quantos clubes? Vinculados aos... Quantos? Mais de 800. Já atingimos a meta de 804 semana passada. Sim. Né? E de todo o Brasil, das 5 regiões do Brasil, e nós trabalhamos com esses recursos, distribuindo aí para a formação de atletas olímpicos. Todo o esporte olímpico, a exceção é o futebol profissional. O futebol masculino profissional não está incluído, e tem outra profissionalizado, tem outro tipo de incentivo, né? Então, trabalhamos com todos os esportes olímpicos, à exceção do futebol masculino. Então, assim, se eu entendi, assim, a gente às vezes vê atletas, né, que tem dificuldade, né, até de treinar, treinadores, sim, passagens, se deslocar, né? A gente pode dizer, assim, que possivelmente atrás de um atleta que consegue essa movimentação, talvez esteja o comitê, esse Comitê Brasileiro de Clubes, através do clube que ele participa. Mais ou menos isso. Exatamente. Como o nosso comitê é uma associação de clubes, o atleta deve estar vinculado a um clube. E a partir daí o clube recebe o recurso e passa para o atleta. Para ter uma ideia, 88% dos atletas que foram a Tóquio na última Olimpíada, agora o ano 2021, sim, que era para ser em 20, né? Sim. 88% da delegação eram de atletas formados nos clubes, né? Sim. Então, com o apoio do CBC. Então, a gente tem uma participação bem expressiva na formação de atletas no país. É muito bacana. Eu, por exemplo, que me considero um pouco bem informado, não sabia dessa informação. Então, assim... pouca gente. Acho que é muito... Então, tem uma estrutura. Às vezes, a gente... pelo menos eu noto, né, que eu não sou atleta, mas eu noto que nos últimos anos o Brasil tem se destacado bastante em vários esportes, né, olímpicos, né, e talvez seja essa organização que auxilie muito nisso aí, né? Porque é uma entidade privada. Com né? certeza. E ainda é uma entidade privada, né? Privada. Sim, é uma entidade privada. Só que a gente tem esses recursos por lei, né? A antiga Lei Pelé, para receber esse recurso via loteria. Então, tudo que o cidadão brasileiro aposta nas loterias da Caixa Federal, cerca de 0,5% está sendo dedicado à formação de atletas em todo o país. Muito, muito bacana. Mas vamos trocar de assunto agora. Vamos falar sobre esse livro aqui, ó, As 5 Atitudes do Líder com Credibilidade. Aí eu fiquei pensando, quando eu li, mas deve ter algum líder que não tem credibilidade, né? Porque esse aqui é o que com credibilidade, né? Então, seja o líder que todos gostariam de ser. Aí eu pergunto assim, né? O que é liderança com credibilidade, né? Na sua opinião, assim, né? O que esse livro deve falar sobre isso, né? Liderança com credibilidade, para que as pessoas entendam. Eu parti do princípio, né, de tentar uma resposta, né, por que alguém seguiria um líder? O que faz com que a gente siga um líder? E, geralmente, esse livro nasceu de uma palestra. Normalmente acontece o contrário, né? Sim. As pessoas fazem um livro e depois transformam em palestra. Fui convidado a fazer uma palestra sobre liderança, porque a gente, em clubes, na posição de dirigente, tem essa posição de líder. E a pergunta que eu queria responder era por que alguém te seguiria? E eu comecei a pensar nisso e cheguei à conclusão de que a gente só segue pessoas em quem a gente confia. E a gente só confia em pessoas em quem a gente acredita. E a nossa profissão de médico tem muito isso de confiança, né? Especialmente a minha especialidade, a pediatria,
E é uma especialidade que a gente vai por toda a vida. Eu até hoje tenho pacientes que me perguntam coisas sobre a vida adulta deles, com quem eu devo consultar, quem eu procuro. Ao contrário de um especialista que muitas vezes tem uma intervenção na vida do paciente pontual, né? Para aquele Sim, problema. Fraturei o braço, eu vou no traumatologista, provavelmente eu nunca mais vejo o traumatologista. Então, essa confiança que eu vi que era necessário. E então eu criei essa condição de que a base da liderança é a credibilidade, né? Porque só isso, né? A gente confia nas pessoas que acreditamos e acreditamos em pessoas íntegras, né? sim. E eu lembrei um fato também na minha faculdade, que eu até descrevo aí, que foi sobre uma lição de integridade que eu tive, assim, que me serviu para a vida toda, que rapidamente eu relato aqui, Sim. que foi o seguinte: durante a faculdade eu estudei em Caxias do Sul, estudei no interior também, morava em Porto Alegre, mas acabava Sim. estudando no interior. E as nossas provas eram assim, tal dia da semana era aula de biofísica, no outro dia era de histologia, cada dia da semana tinha uma aula. E o professor marcou uma prova. Olha, daqui a 15 dias está marcada a prova de biofísica. E nós ali, estudantes ávidos, né, a gente passasse por isso provavelmente, né, a gente quer logo botar a mão em doente, né, a gente Sim. quer, e aqueles primeiros anos são monótonos, né, imagina a aula de biofísica, né, Sim. e aquela prova, e um dos nossos colegas conseguiu a prova. Ele namorava uma menina da secretaria e conseguiu um mimeógrafo, né, conseguiu as matrizes, e Eu nós sou do nos tempo do reunimos, mimeógrafo também. nós nos reunimos para fazer a prova. E aí começou aquela brincadeira. Quanto é que tu precisa? Ah, eu preciso tirar 8,5. Tá bom, tu vai tirar 8,5. Tu, não, eu estou bem, tu vai tirar 7, então, para não dar na vista, tua nota tá mais. Assim foi, né? E Aham. chegamos no dia da prova, né? Foi a nossa, assim, achando que nós éramos os mais espertos, né? Sim. E o professor não deu muita conversa, distribuiu as provas, e aí ele fez assim, disse assim: olha, vocês em alguns anos serão médicos, colegas, meus colegas, vão lidar com vidas humanas, e vocês não precisam ser fiscalizados numa prova. Eu tenho inteira confiança em vocês. Eu vou para a biblioteca, quando vocês terminarem a prova, vocês me entreguem a prova. E saiu da sala. Aí a gente ficou se olhando assim, Ah, ficou se olhando, né? Aí a gente caiu a ficha, né? Como se dizia antigamente. Bom, o professor sabe de alguma coisa. A gente não devia ter feito isso. E depois, assim, 10 minutos de discussão, a gente foi todo mundo lá para a biblioteca e contamos aí, professor, a gente sabia a prova, a gente resolveu toda a prova e a gente quer que o senhor marque outra prova, anule essa prova, não vamos fazer a prova, porque a gente copiou a prova. e Ele aí? ficou nos olhando, e agora vem bronca e disse assim: eu não esperava outra atitude de vocês. Vocês estão prontos para se transformarem em médicos. E aquilo marcou a gente para toda a vida. A nossa turma teve pessoas brilhantes, professores, né? Sim. E marcou integridade. Então, essa palavra-chave, né? E só tem integridade quem tem credibilidade, né? Tem e mantém. Ah, E eu desenvolvi tudo isso, então, em cima da credibilidade como um atributo principal do líder. E é disso que trata o livro, né? De sim. credibilidade, de manter, conquistar e manter a credibilidade. E acho que nesse ambiente, né, principalmente de atletas, né, onde mexe muito com o físico, mas mexe, eu acho que muito com o emocional, a partir de determinado nível, eu acho que o emocional talvez seja muito importante, né? E eu acho que o líder, digamos, vamos dizer, o treinador, né, se seja de uma equipe ou seja de uma pessoa individual, ele precisa, digamos, para ter bom resultado, para que ele consiga fazer, porque ele não pode fazer nada no lugar do atleta, né? Quem tem que fazer é o atleta, né? Certo? Eu acho que ele precisa transmitir essa confiança, porque senão eu acho difícil, né? Deve ficar muito mais difícil, né? Com certeza, isso vale para tudo na vida, né? Ah, Aquela postura de chefe, de comando, né? Que diz, ah, faça isso, né? O chefe clássico, ele diz o que precisa ser feito, ah, muitas vezes até diz como deve ser feito, você vai fazer isso, 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 assim, e depois fica controlando e cobra, aham, né? O líder, ele, ele deve, além de dizer o que deve ser feito, mais do que isso, ele diz por que deve ser feito, o impacto daquilo que deve ser feito na vida das pessoas, na empresa, na organização. uhum, Então, essa é a grande
qualidade do líder. Ele mostra uma visão, mostra um lugar onde nós gostaríamos de estar. E a gente, então, faz o quê? Segue o líder. É isso que a gente faz. Ele nos mostra uma visão de futuro e desperta na gente o desejo, nos inspira a estar naquele lugar. E a gente segue o líder por isso. Não porque ele tem comando, não porque ele tem autoridade, aqui entendida como poder, né? Sim. Então, é a chave que eu imagino, né? Tá. E, na tua opinião, você que está, digamos assim, direto nessa atividade, hoje a gente tem, às vezes, muitas dúvidas sobre a credibilidade das pessoas, né? Hoje, às vezes, a gente não sabe exatamente se aquilo que ela está falando é verdade ou se realmente é possível. E nesse meio, né? Você acha que essa credibilidade ela está melhorando ou não? Hoje, Eu diria atualmente. que a verdadeira crise, né, que nós temos na nossa sociedade, no mundo corporativo, de uma maneira geral, é justamente de credibilidade. E todos falam em crise de crédito, né? Só se fala em falta de recursos, não há recursos para isso. Mas a verdade é que a grande crise é de credibilidade, porque a gente contesta, né, se vê contestando gastos de pessoas, sejam políticos, sejam empresários. O fulano gastou X mil reais com uma viagem, ficou nas melhores festas, e a gente fica contestando isso. Na verdade, se esse recurso fosse dado para Gandhi, para Madre Teresa, ninguém ia ficar surpreso, porque sabe por quê? Porque ela tem credibilidade, ou tinha credibilidade. Então, pessoas que têm credibilidade, a gente não discute os valores, a gente só discute os valores quando a pessoa não tem credibilidade, né? E essas atitudes que eu descrevi, que são um misto de atitudes que eu busquei no mundo, na minha carreira médica, como também na minha carreira de gestor esportivo, como presidente de clube, e agora, elas visam justamente isso, né? Conquistar credibilidade. E eu acho que é muito simples a gente observar isso. Eu até criei um termo que eu chamo, uma sigla, que é o PDF da coerência. PDF da coerência. Nada mais é PDF da coerência. Peraí, PDF da... É quando? PDF é aquele programa de computador PDF, né? Isso. É para lembrar que... O PDF da coerência é o seguinte, é quando o que a gente pensa, e aqui pensar não são os pensamentos secretos ou qualquer, são o que a filosofia de vida da gente, como é que a gente vive, os nossos princípios, os nossos valores. Então, o que a gente pensa, o que a gente diz e o que a gente faz estão congruentes. Porque o líder não inspira com palavras, o líder inspira por exemplos. Eu não sigo alguém porque ele diz, vamos por aqui. Eu fico observando aquela pessoa, vejo, pô, esse camarada fala uma coisa, eu sei quais são os valores, os princípios dele, ele diz isso e realmente ele faz o que ele diz, né? Então, essa é uma pessoa que merece ser seguida, né? Então, eu acho que é fácil de ver. Quando o que a gente pensa, o que a gente diz e o que a gente faz estão alinhados de maneira natural, a gente se torna um líder que todos gostariam de seguir, porque o líder não precisa de cargo ou autoridade, ele é uma pessoa que influencia outras. Liderar é influenciar pessoas. Tá, então assim, vamos ficar mais um pouquinho aí, porque isso aqui, como é que se chama? Isso aí grava, né? Isso aí fica, né? Então assim, ó, PDF da coerência. Da coerência, né? Então, assim, coerência. Você tem que observar, por exemplo, vamos dizer assim, você tem um filho ou uma filha que, de repente, está fazendo algum tipo de treinamento com alguma liderança esportiva. Vou ficar na esportiva para não falar em outras coisas, né? E aí você olha assim, bom, vamos ver se esse treinador pensa, né, de acordo com o que a gente... Quais são os valores Quais são os valores dele, né? Vamos ver. Qual é a filosofia dele? Qual é a filosofia dele? É o P. O D é o que ele diz, né? É isso? O que ele diz. Isso, é o que ele diz. Não adianta ele dizer, eu penso, eu sou o maior filósofo, mas tem que dizer alguma coisa, né? Certo? E o que ele realmente faz, né? Isso. É isso?
Vamos pegar o exemplo do treinador. Então, o que ele pensa? Ele pode ir lá durante demonstrar, né, que ele é uma pessoa, olha, eu acho que ele é uma pessoa correta, é um camarada que preza a sua família, vem sempre ao clube, cumpre os seus horários, ele diz sempre que o importante é competir e a vitória não deve ser conseguida a qualquer preço, só que lá naquela luta ele me disse, não, tu bata com o pé aqui, dá um golpe que não é válido, tenta isso que tu vai ganhar, a gente tem que ganhar essa luta, faz essa manobra. Então essa pessoa é tida como uma pessoa, tem uma imagem de ser uma pessoa íntegra, mas diz que e na hora chega para o outro até, não, essa luta aqui tu vais perder, porque se a gente perder essa luta, nós vamos ficar numa chave melhor, e aí tu vai ter mais chance de ganhar o campeonato. Ele não pode fazer isso, esse não é um líder, né? Ele está infringindo o PDF. Eu acho que essa dica aí foi muito boa, viu? As pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, certamente vão se lembrar disso quando tiver treinando, né? Ou tiver alguém da sua família treinando, né? Vamos ver o PDF desse treinador, desse líder, né? Bem, mas nós estamos... Um outro exemplo, só para não fugir a ideia. Outro exemplo que eu me lembrei disso, esse PDF, eu li uma vez que uma das maneiras de conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa é ver como é que ele trata subalternos, garçom, manobrista de carro. Então, o cara é tido como alta sociedade, educado, e aí o garçom não traz o bife no ponto que ele quer. Pô, esse bife está passado, okay, vai, leve isso de volta, não vou comer isso aqui. Isso é uma maneira de tratar uma pessoa que está servindo. Então, esse cara já não está no PDF. Se ele é uma pessoa educada, polida, como é que ele trata outro semelhante dessa maneira, né? Então, são coisinhas que a gente vai vendo, né? Mas só lembrei disso. Outro exemplo. Então, nós estamos aqui com o Dr. Fernando no portal Fala Litoral, no Ativamente Cast. Dr. Fernando, que é autor desse livro, As 5 Atitudes do Líder com Credibilidade. Seja o líder que todos gostariam de seguir. Mas agora, doutor Fernando, que a gente já viu o PDF, né? A pergunta é a seguinte: é possível ser um líder PDF e ainda ser uma pessoa humana, assim, que as pessoas gostem? Eu acho que não é só possível, como é uma consequência natural. A liderança não é uma meta, um objetivo que se tenta conquistar. Eu não vejo assim, pelo menos. Quando eu for chefe da minha divisão aqui, da minha seção, eu vou ser líder. Quando eu for o diretor-geral da empresa, aí eu serei líder. Não. Vai ser líder, vai influenciar pessoas através do teu conjunto, das tuas atitudes, do teu comportamento. Então, essas atitudes que eu descrevo, elas se incorporam ao caráter da pessoa, passam a ser um hábito, e essa pessoa, então, como consequência natural, as pessoas vão procurá-lo. Ele vai influenciar a pessoa. Então, ele não se torna líder como quem conquista um posto hierárquico. Ele se torna líder como consequência natural de ser uma pessoa íntegra. Então, não há nenhuma incompatibilidade em ser um líder e ser uma boa pessoa, né? Entre aspas, né? Assim, no sentido de boa, íntegra. Boa, assim, que eu digo assim, porque às vezes a gente ouve falar de alguns treinadores que são consagrados, né? Mas que de repente não, mas ele é uma pessoa muito dura, né? Uma pessoa difícil de lidar. Isso, como é que é esse negócio? Tem que ser duro ou tem que ser um pouco... O esporte tem algumas características, né, de competição e de alto rendimento que não dá tempo assim de a pessoa ter uma atitude, assim, vamos dizer, externalizar uma atitude que ele precisa naquele momento de maneira delicada, né? Então, imagine um treinador como Luiz Felipe na seleção, se ele deu um erro grosseiro na sua defesa, ele vai dizer: o senhor lateral, excelentíssimo lateral direito, o senhor quer fazer a gentileza de recuar quando o seu companheiro estiver no ataque, fazer a cobertura do seu amado e estimado zagueiro? Não, ele vai dizer um palavrão, né? Mas, assim, esses treinadores mais duros que eu conheço, especialmente do esporte olímpico, fora o futebol, como José Guimarães, do vôlei,
o próprio Renan Dalsotto, são pessoas que são assim tidas como disciplinadores, mas Sim. os atletas adoram, porque ele faz o quê? Como líder e como treinador, essas pessoas, elas conseguem retirar o melhor de cada pessoa, elas conseguem coisas que a própria pessoa não sabia que podia fazer. Então, essa é a grande qualidade do líder, é enxergar as pessoas em todo o seu potencial. E esses líderes são amados por seus atletas porque eles tiram dele o máximo, eles sabem, ele está fazendo isso para o meu bem. De novo, confiança e credibilidade. Pô, esse treinador louco mandou fazer 50 apoios aqui. O treinador do judô disse para mim fazer lá rolamento, fazer 30 rolamentos agora, antes de ir para casa, mas eu sei que ele está fazendo isso para o meu bem, porque há confiança e credibilidade. Então, não há essa aparente antagonismo aí. É aquele momento da disputa, tem que agir daquela forma, né? Tá certo. Então, assim, o livro fala as 5 atitudes do líder com credibilidade. Nós já vimos, não sei se nós já vimos 2 aqui, confiança e credibilidade, né? O resto vai ter que ler o livro, né? Nós não podemos. Eu aconselho. O resto vai precisar ler o livro. Bem, o que você dá palestras, né, em clubes, associações, e equipes, né? Vamos dizer assim, na tua palestra, né? Qual é a ênfase que você dá assim? Olha, eu vim falar assim sobre isso aqui. Qual é a ênfase que você dá numa palestra? Eu falo muito dessa importância de que liderança não é um dom. Existem pessoas que nascem com o dom de liderar, mas Sim. é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu falo muito também das questões de... Eu começo sempre a palestra dizendo assim, quais são as características que você gostaria de ver num líder? Sim. E aí as pessoas falam e começam a falar, eu acho que o líder tem que ser empático, tem que ser inspirador, e eu vejo que 90% das coisas que as pessoas falam, esperam de um líder, são atitudes de comportamento e não atitudes técnicas. Ninguém diz assim, eu espero que o meu líder conheça a matemática financeira, eu espero que ele saiba fazer um orçamento, que ele saiba fazer uma planilha Excel, porque são coisas esperadas já. Então, eu foco muito nisso. Em comportamento. A diferença é gestão e liderança. Eu digo sempre, gestão é quem somos. Está associado ao nosso caráter, à nossa personalidade. E gestão é o que fazemos, são as habilidades técnicas. Então, essa junção de gestão e liderança é que eu procuro dar ênfase e transformar as pessoas, através dessas atitudes, numa pessoa melhor. E esse comportamento, ele é altamente contagioso, digamos assim. As pessoas ao nosso redor também vão se tornar melhores. E a liderança vai ser uma consequência natural. Então, o foco excessivo em resultado, que é um drama de hoje, pode tolher esses aspectos da liderança. Então, o segredo é esse. A pessoa, né, o ser humano é mais importante que os números, né? E a gente tem que focar no ser humano. É isso. Certo. No início da nossa conversa aqui, você já falou de uma história real da injeção, né? A menininha que viu o pediatra e começou a chorar, porque a mãe disse que, ou você se veste, né? Ou vou chamar o pediatra que vai te dar uma injeção. É um encontro casual. Como é que se chama? Isso é uma pedagogia ao contrário, mais ou menos. É ao contrário. Seria uma antipedagogia. Uma antipedagogia, mas às vezes funciona também, né? Às vezes funciona. E eu pergunto assim, nessa tua trajetória, né, você teria alguma outra, mesmo na Sojipa, ou algum outro clube do Brasil que te chamou muita atenção, assim, nessa liderança, com credibilidade, confiança? Algum personagem que você conheça e diga assim, olha, essa pessoa realmente transmite credibilidade e transmite confiança e incentiva a ter melhor resultado na vida pessoal, profissional, coisa assim. Eu tive a felicidade assim, de encontrar grandes líderes, né? Desde esse meu primeiro professor lá que nos deu essa lição, na própria Sojipa,
Eu, na Sojipa, eu tenho uma peculiaridade, e a Sojipa completa agora, em agosto, no dia 10, 156 anos. Sim. E eu ainda sou o primeiro e único presidente que presidiu o clube que não é de origem alemã. Então, muitas vezes, o que um português está fazendo na Sojipa, um clube de alemães? Né? E porque eu tive grandes líderes lá e conquistei a confiança, né? Sim. A gente sabe, né? O alemão, assim, é um povo extremamente conservador, né? Disciplinado. Isso eu estou citando como qualidades, não como defeitos. Sim. Né? E é difícil conquistar a confiança, mas depois que se conquista a confiança, você tem um amigo, né? Então, eu tive um grande líder na Sojipa, já falecido recentemente, que ele me convidou para ser vice-presidente dele. E a partir daí, eu peguei, assim, condições, né, de ser notado a ponto de cogitarem o meu nome para ser presidente da Sojipa. E eu tive a felicidade que eu convidei a ele para ser meu vice-presidente. E ele teve a grandeza de aceitar. Então, aquilo me marcou muito, né, porque ele já tinha sido presidente, eu fui vice dele. Quando eu fui presidente, 5 anos depois dele ter sido presidente, eu convidei a ele, ele disse, não, você é o vice-presidente, sim. Então, eu brincava muito com ele, dizia assim, eu só te ganhei numa coisa, Becker, Fernando Becker, o nome dele, só consegui te superar numa coisa. O meu vice-presidente foi muito melhor que o teu. Porque eu fui vice-presidente dele, foi teu, né? Bacana. Isso eu consegui te superar. Eu tive um vice-presidente muito melhor do que tu tivesse, né? Então, essa foi uma coisa que me marcou muito, né? E histórias de atleta, assim, também. A Sojipa conquistou a primeira medalha olímpica dos seus 156 anos de história em Pequim, em 2008. Então, eu tive a felicidade de estar na gestão do clube naquela época, a primeira medalha olímpica. Hoje a Sojipa tem 6, 7 medalhas olímpicas, perdi as contas já, do judô. Sim. E eu estava numa reunião do conselho para homenagear o atleta que tinha ganho a primeira medalha olímpica do clube, e um conselheiro disse para mim assim, presidente, que pena que foi de bronze, né, e não foi uma medalha de prata ou de ouro. Aí eu disse assim, tu tem um tempinho? Ele tem, então eu vou te contar como é que se ganha uma medalha de bronze no judô. Aí eu disse para ele, olha, o judô é assim, são 4 finalistas, eles ficam 4 anos treinando, e chega lá, os 4 finalistas, os ganhadores vão para a final. Então, como o atleta, no outro dia que vai disputar a final, ele sabe que a pior tragédia que pode acontecer com ele é ele ter uma medalha de prata. Porque se ele ganhar a luta, ele é ouro. Se ele perder a luta, ele é medalha de prata. Os 2 perdedores, eles têm pouco mais, geralmente é meia hora, 40 minutos, para se recuperar e vão disputar o 3º lugar, os 2. Quem perder não ganha nada, volta para casa com a felicidade, né? Nada em termos, né? Só o fato de atleta a nível olímpico é uma grande coisa. Mas volta para casa sem nada, sem medalha nenhuma. E o atleta tem esses 30 minutos para se recuperar. E esse nosso atleta, aconteceu isso com ele. Ele perdeu a semifinal, perdeu a classificação, e teve 30 minutos para se recuperar e trouxe essa medalha para nós. Por isso que eu valorizo muito a medalha de bronze, no judô especificamente, e esse atleta nos trouxe essa medalha, teve essa capacidade de superação, de se recuperar física e emocionalmente, né, fazer o trabalho de 4 anos, e isso me marcou muito também, e até hoje é um grande amigo, é o Thiago Camilo. Hoje ele saiu da Sojipa, foi para o Pinheiros, em São Paulo, hoje ele é gestor também, já encerrou a sua carreira, mas é um atleta que marcou muito por essa sua atitude, né, de conseguir essa superação. São exemplos que a gente usa. Eu acho que você deve ter muitos exemplos desses, né? Muitos. Muitas histórias. Muitas histórias, né? Bom, Fernando, como é que faz para adquirir o teu livro, né? As 5 atitudes do líder com credibilidade. Como é que faz para adquirir o teu livro e como é que faz para falar com você se quiser, né? Qual é o teu contato? O livro ele está à venda nas principais livrarias das capitais, mas assim, o modo mais fácil é a Amazon, né? A Amazon tem ali tanto o livro físico quanto o livro na forma de e-book, né? Sim. Mas tem nas livrarias tradicionais, ele está todo o Brasil, infelizmente, está terminando essa primeira edição, já estou pensando numa segunda.
Sim. Os meus contatos, Instagram, redes sociais, é Fernando Cruz Palestrante. Então, @Fernando Cruz Palestrante, Instagram, LinkedIn, é simples, Fernando Cruz Palestrante. Arroba no Instagram, Fernando Cruz Palestrante, tudo junto. E tudo junto, isso, Fernando Cruz Palestrante. Nós vamos colocar Eu aqui. publico vídeos, publico matérias no Instagram, quem tiver interesse no tema é só me seguir lá, tem bastante conteúdo, né? Mas o livro é de fácil... Tá bom. Então, assim, ó, a gente vai colocar aqui até os contatos e agora, assim, para a gente finalizar, uma frase, um conselho final para essa rapaziada aí que está nos clubes, que está lutando no esporte olímpico, você como vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, não é pouca coisa. Então, como é que o que tu diria para esse pessoal que está aí nessa batalha, nessa luta? Olha, o atleta, só por ser atleta, ele já é uma pessoa diferenciada, né? O meio esportivo nos cria um ambiente assim, hostil a drogas, aprende a aprender, né? Eu lembro sempre de uma frase do Nelson Mandela que eu diria para todas, para ser aplicado para gestores, para pessoas na vida, especialmente para atletas, que eu deixaria como mensagem final. Nelson Mandela dizia o seguinte: eu nunca ganho, eu nunca perco, melhor, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E é esse, se é que há algum segredo, é esse. Sim. Aprender com as suas derrotas, né? E nunca ver uma derrota como uma coisa ruim. A gente aprende muito mais com derrotas que com vitórias. Então, nunca se perde, ou se ganha ou se aprende. Ou se ganha ou se aprende. É mais ou menos por aí mesmo. É mais ou menos por aí. Bom, doutor Fernando Cruz, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui no nosso portal Fala Litoral de Balneário Camboriú, diretamente de Porto Alegre, onde tenho certeza que os nossos ouvintes e nossos espectadores, né, vão, digamos, aprender muito com essa nossa conversa hoje, como eu aprendi, né, como que ter uma noção melhor de como que funciona essas pessoas que buscam, às vezes, se diferenciar, né, no esporte, e não só no esporte, às vezes para a vida também, para o pessoal e profissional. Né? Muito, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco. Né? Eu que agradeço, foi um prazer falar contigo e com a tua audiência. Muito obrigado. Tchau.